Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo aqui para o nosso canal Refúgio Teológico. E para quem não me conhece, meu nome é Luciano Firmino e hoje nós vamos trabalhar a respeito do curso de Demonologia, Satanologia e Angelologia, tá? Então, se você não conhece nosso instituto, tá, venha entrar em contato com a gente após o estudo, que a gente passa todas as informações. Então eu vou aguardar aqui algumas pessoas entrarem para a gente poder ver se o áudio está chegando bem a vocês e se a imagem também está tudo ok. Eu tentarei ser bastante objetivo aqui por conta do nosso tempo e não seremos demasiado cansativo, mas hoje nós iremos trabalhar a questão do termo Lúcifer, né? E mostrar a vocês algumas coisas importantes, tá? Que diz respeito à demonologia. Mas antes, eu gostaria de fazer um pequeno parêntese, e que isso vai estar no nosso curso de Refutando o Marxismo Clássico, tá? Recentemente a Burger King fez um programa, uma divulgação, tá? Exaltando a comunidade LGBT, né, utilizando crianças, né? Na verdade, aquilo foi mais um abuso infantil. E, infelizmente, a Polícia Federal, os governos federais não caem em cima disso. Assim aconteceu com o Banco Santander. A pedofilia foi assim, a céu aberto e ninguém fez nada. Então, realmente nós estamos vivendo dias de terror, né? Dias de grande desgraça para a humanidade. Então, pedofilia, abuso infantil, isso vai continuar. E as pessoas vão estar aí vendo e não vão poder fazer nada. Principalmente os órgãos federais não vão poder fazer nada, porque estão dominados mentalmente. Sobre isso, eu quero dizer o seguinte, sobre essa Burger King, né, essa propaganda que infelizmente aconteceu. Boa noite, Diógenes. Seja bem-vindo, viu, meu filho? Então, muitas pessoas se preocupam com isso por conta de que tem atacado aí a própria índole das crianças. Só que, na verdade, o pior inimigo que antecede a Burger King, por exemplo, e o qual as pessoas não estão percebendo, se chama a Unesco, se chama a ONU, se chama Organização dos Advogados do Brasil, OAB, se chama o STF, por exemplo. Essas organizações que fugiram, tá, do seu papel e do seu propósito são organizações que ultrapassam a ortodoxia comunista, se podemos dizer desse termo. Eles vão ultrapassar essa ortodoxia comunista para o chamado globalismo. O globalismo é o maior avanço blindado do comunismo. O globalismo ele é representado por instituições que são antinacionais, ou seja, a própria ONU aparentemente visa a paz das nações, mas ela quer o fim das nações, ela quer o fim do exército, ela quer o fim dos direitos humanos. E é sobre isso que o curso de Refutando o Marxismo Clássico eu estou trabalhando. Inclusive, eu quero apresentar aqui a vocês o livro Contra o Cristianismo, a ONU e a União Europeia como a Nova Ideologia. São duas escritoras, tá? Um livro, não é um livro fácil de compreender, tá? É dividido em duas páginas, quer dizer, duas partes. E basicamente aqui, de uma forma muito rápida, para concluir meu posicionamento ante essa situação do Burger King e demonstrar que o inimigo pior do que o Burger King, sabe, é a própria ONU, né? Depois tem o Vaticano, essas instituições por aí toda, tá? Nesse livro aqui, as autoras, tá,
elas vão apresentar provas documentais registradas e vão trabalhar em demonstrar que os direitos humanos, tá? Os direitos humanos, eles são modificados através da ideologia, tá? Por exemplo, do Partido Comunista, do socialismo. E essa mudança, tá, que está ocorrendo é porque elas vão tentar responder no que fundamenta o direito humano. Os direitos humanos se fundamentam em quê? A princípio, o direito humano ele se fundamenta no cristianismo. E a ONU sabe disso. Ela quer o quê? Não acabar com os direitos humanos. Se acabar com os direitos humanos, isso é o próprio nazismo. Eles não querem repetir o nazismo. O que eles querem é acabar com o cristianismo. Esse é o propósito principal. Por quê? Os direitos humanos foram baseados no cristianismo. Prova disso é a Declaração dos Estados Unidos, que diz basicamente o seguinte: são verdades incontestáveis para nós. Todos os homens nascem iguais, tá? Homens, não gênero, mas de natureza, tá? O Criador, então, a Declaração dos Estados Unidos fala de Deus, né? Lhes conferiu certos direitos inalienáveis, ou seja, os direitos humanos só podem existir porque o Criador confere esses direitos aos seres humanos, porque todos eles nascem iguais. Mas a própria ONU retira o Criador e coloca a chamada ética laica. E na ética laica se permite tudo e qualquer coisa, como está acontecendo hoje no caso do Santander, do Burger King, né? Então retirou-se esse conceito e repôs outro. Tudo isso é desenvolvido pela ONU e as pessoas estão aí sem terem ideia do que está acontecendo na verdade. E a Declaração dos Estados Unidos assim, ainda diz assim: entre os quais os de vida. Aí o que a ONU fez? Colocou o quê? Aborto, direito ao aborto. Aí a declaração diz assim: o de liberdade, aí trocou pela liberdade coletiva. E o de buscar felicidade. Para assegurar esses direitos se constituem homens-governo, cujos poderes justos emanam de consentimento dos governados. Aí depois você vai ver aí que o Estado só existe para proteger os homens bons. Se o Estado não protege os homens bons, não adianta ter Estado. Então, tá resolvido. Ponto final. Já aqui, mostrando a vocês que esse é o resultado de um processo anterior que reflete hoje no Burger King, nas instituições como um todo. Tá? E o objetivo principal da ONU, a ONU, para quem não sabe, é a Organização das Nações Unidas. Ela visa demonizar, desacreditar o cristianismo, que é a base originária dos direitos humanos. E é por isso que os direitos humanos, por serem fácil de modificarem, eles agora permitem, por exemplo, que as pessoas que cometem um crime qualquer sejam livres, entendeu? Passam 1 ou 2 dias na cadeia, pagam um valor qualquer e são livres. Então você vê que os direitos humanos hoje não é aquele que foi estabelecido, sim uma ética mutável, entendeu? Então está aqui no livro Contra o Cristianismo, ONU e a União Europeia como uma nova ideologia. Então, no curso de Refutando Marxismo, eu vou trabalhar essas coisas. Então, eu espero vocês aí, tá certo? Daqui a pouco eu vou entrar aqui no chat para ver se tem alguma pergunta, tá certo? E se possível, vão compartilhando aí para que mais pessoas saibam dessa live. Bem, hoje nós vamos estudar aí basicamente a demonologia, né? Dando continuidade, tá, às nossas aulas. E a gente vai ver aqui quem é o nome Lúcifer, que foi modificado pela Igreja Católica. A Igreja Católica deu um novo conceito ao Lúcifer, que não era o original, tá? Vamos ver alguns termos hebraicos, tá? Algumas passagens e verificar algumas explicações, dar algumas explicações a respeito do hebraico, né? Hillel Ben Shahar, tá? De algumas partes da Bíblia hebraica. Então, e verificar que há muita mitologia das próprias religiões, no caso o catolicismo, né? Bem, eu tô aqui com um texto em latim
Eu vou ver se eu consigo pronunciar para vocês. Diz assim: Quomodo se distingue de caelo Lucifer, fili aurore, dei quitus es in terra, que dei siebas gentes. Então o texto está falando a respeito do termo que foi traduzido por Jerônimo. Jerônimo foi um teólogo católico que vai pegar partes dos textos ou os textos hebraicos e traduzir para o latim antes de chegar ao português. Então, esse aqui é o... E daí criou-se toda a teoria, tá, de atribuir esse nome ao Lúcifer, ao demônio. Nós vamos ver aqui, pela leitura, que isso foi uma mitologia criada pela Igreja Católica, tá? Veja só, o diabo é chamado de Lúcifer por causa da tradução que Jerônimo fez, tá? Em torno do ano 347 a 420 depois de Cristo. Ele fez essa tradução da Bíblia hebraica, tá, para o latim. Quando vai traduzir a expressão Hirel Ben Shahar, então ele traduz não com letras maiúsculas, mas com letras minúsculas. Ao invés de manter o conceito original, Jerônimo, um tradutor católico estudioso, não manteve o conceito normal, original das traduções, tá? Das antigas traduções bíblicas, que em vez de trazer o Lúcifer, trariam o significado do hebraico Hirel Ben Shahar, que é estrela da alva ou da manhã. Por exemplo, estou aqui com a Bíblia Deke, tá? Pelo menos nessa parte aqui a Bíblia Deke acertou. Eu estou aqui e vou verificar a referência, né, do latim para o português no capítulo 14, verso 12 de Isaías. E essa tradução está em perfeita harmonia com os critérios de traduções, diferente do que Jerônimo fez para criar uma outra narrativa. Deixa eu ver aqui, verso 12. Em vez de essa tradução trazer Lúcifer, ela traz a melhor tradução, que é: como caíste no céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Essa é a tradução que seria mais correta do latim para o português, tá? No qual Jerônimo equivocadamente errou, tá? E daí criou-se toda uma mitologia, tá? Ok? Então, a palavra Lúcifer significa estrela da alva, que era considerada a primeira estrela que brilhava ao amanhecer, que hoje nós chamamos de Vênus, né? Em vez de estrela da alva, aí a tradução mais moderna seria estrela Vênus, entendeu? Ou da manhã. Obviamente eu não vou trabalhar o contexto geral da passagem hebraica de Isaías 14. Estou trabalhando mais a origem de Lúcifer. Ele é o bruxo e criador das falsas religiões. E mostrando a vocês que a palavra Lúcifer originalmente foi traduzida errado e que algumas bíblias ainda trazem traduções corretas, como por exemplo a Bíblia Deke. Bem, a associação de Lúcifer com Satanás, no decorrer do tempo, as pessoas fizeram a associação de Lúcifer com Satanás. Ainda contou com a força do arianismo. O que é o arianismo? O arianismo era uma seita que pregava uma heresia e dizia que o Cristo era uma criatura humana, tá? Era uma criatura e não era Deus. Isso era chamado de arianismo. E o arianismo era contra o trinitarianismo, que ensina que existe apenas um único e suficiente Deus, mas é revelado em 3 pessoas distintas, tá? Então havia a guerra de interpretações e de doutrinas nesse período. Então o arianismo vai usar esse argumento de Jerônimo para atacar os defensores da Trindade, tá? Pois no tempo em que Jerônimo fez sua tradução, houve um bispo trinitariano. Na época de Jerônimo, houve um bispo chamado Lúcifer de Cagliari. Então essa pessoa existiu,
tá? O Lúcifer de Cagliari existiu, que era um bispo e que defendia a doutrina da Trindade. Veio os arianos e criaram todo a prática de narrar os termos pejorativos, tá? Então isso foi terrível e consequentemente esse bispo que pregava a Trindade, a doutrina correta, foi terrivelmente perseguido pelo imperador Constâncio, e ele por si mesmo era também um defensor do arianismo, que é ao contrário ao trinitarianismo. Então tá aí a guerra começando. E nessa confusão toda, as pessoas que defendiam a Trindade foram vistas e classificadas pelos arianos, que pregavam uma seita, uma ideologia, uma heresia contrário à teologia, né? Eles vão aí considerar os trinitários como lucifero ou luciferianos. Haja vista que esses sectários dos arianos, tá? Depois eu vou criar o curso História da Igreja e vou trabalhar mais esse conceito, mas por aqui eu estou só passando por cima, tá? Então eles vão pegar e vão distorcer a originalidade do texto e vão atribuir um outro sentido para os seus opositores chamados trinitarianos. Por exemplo, eu sou trinitariano. Se eu tivesse naquela época, o imperador Constâncio, junto com os arianos, iriam me chamar de luciferianos. Entendeu? É um termo que foi desenvolvido, traduzido erradamente e colocado pejorativamente sobre os defensores da Trindade em uma certa ocasião. Bem, o bispo Lúcifer se opôs ao imperador e às suas doutrinas passaram a ser pejorativamente apelidadas de luciferianas, no sentido de satânicas. Os arianos propagaram, incentivaram, cultivavam a ideia de que os seguidores de Lúcifer, que eram os filhos do diabo, ou seja, os trinitarianos, eram filhos de Lúcifer, a estrela caída. Isso tudo baseado em um erro de tradução de Jerônimo, que serviu para um grupo sectário, uma falsa religião, uma seita, para atacar os defensores da Trindade. Haja vista, no decorrer do tempo, a Trindade sempre triunfou contra as diversas formas de heresias no decorrer da história. Então, esse grupo, o ariano, vai acusar os defensores da Trindade de filhos do diabo, chamando eles de luciferianos, né? Esta associação que eles estão fazendo, que é obviamente indevida, tá? Ganhou popularidade, tá? E desde o século IV, com a tradução de Jerônimo, tornou-se uma espécie de ensinamento cristão. A brilhante estrela da manhã, Hillel Ben Shahar, filho da alva, seria eternizado como Lúcifer, o diabo e Satanás. Então, a partir desse conflito histórico, tá? Perturbado, o termo que era para ser traduzido como estrela da alva, tá? Foi preservado como nome, isso não existe no hebraico, e atribuído a um significado no qual ele não tinha originalmente, como por exemplo para o diabo e Satanás. Por exemplo, na arte medieval, vai representar esse Lúcifer com chifres e rabo, e a teologia o descreveria como filho rebelde que desafiou o Pai da eternidade. A Igreja Católica, até meados do século passado, pintava o diabo com o mais horripilante máscara, mas depois eles vão atualizar esse Lúcifer. Bem, essa tradição conta com a força da política, do dogma e da cultura e da ignorância popular, sempre diante das letras e do saber apropriado. A religião serve-se destas forças para perpetrar o erro e o engano, afastando os crentes para muito longe da verdade das Escrituras. Aí você me pergunta, a Igreja Católica, em toda a sua existência, antes da Reforma, tá? Antes da Reforma Protestante,
a Igreja Católica criou um conjunto de seguidores ignorantes. E só foi a partir da Reforma Protestante que as pessoas começaram a ter uma educação mais formal, mais voltada para as letras, para a ciência. Antes a Igreja Católica proibia, queimava, destruía, atacava, dizimava pessoas. Inclusive, após a reforma de Martinho Lutero, a Igreja Católica cria a Santa Inquisição. E na Santa Inquisição, eles vão fazer o quê? Vão atacar os protestantes na época. E quando a Santa Inquisição, feita pelos padres jesuítas, entrava em um terreno, em um ambiente protestante, eles faziam o quê? Estupravam as mulheres, abusavam sexualmente, queimavam os homens, as crianças, destruíam as casas. Isso é o que a Igreja Católica sempre fez. Essa é a Igreja Católica. O que a gente está tendo hoje é um romantismo baseado na influência do marxismo. Isso não é Igreja Católica, isso é uma falsa Igreja Católica. A Igreja Católica, ela destrói, ela mata, ela manipula as pessoas. E se você é contra a Igreja Católica, você tem que ser queimado. É desse jeito. Só que as pessoas, baseado em algum tipo de critério financeiro ou algum privilégio político, vão romancear, tá, e criar uma nova narrativa. Mas os fatos são esses. Uma igreja que estuprava, destruía e queimava as pessoas por não ir de acordo com o que eles ensinavam. Por exemplo, o próprio Martinho Lutero, ao apregoar as 95 teses, Wittenberg, ele vai aí ser chamado, vai querer discursar, vai querer debater, e quando ele vai querer debater, a turma vai querer matar ele. Se não fossem os príncipes da Alemanha para salvá-lo e resgatar de uma emboscada, ele já estava morto. Então a gente está lidando com uma situação histórica que está sendo pouco a pouco esquecida e evitada nos meios pseudo-acadêmicos, pseudo-religiosos, tá? Quero dar uma boa noite aqui ao nosso irmão e professor Ronaldo, tá? Ronaldo Silva, um abraço para você aí, sempre nos acompanhando. E também ao nosso amigo e querido aí, irmão Inácio Silva, sempre com a gente, acompanhando a nossa programação, tá? Hoje a gente está estudando demonologia, vendo a origem, tá, do termo Lúcifer, vendo algumas questões históricas dos imperadores, vendo um pouco sobre a Reforma Protestante, as verdadeiras ações dos jesuítas que fizeram contra os protestantes. E o que aconteceu? Os protestantes estavam sendo mortos, pouco a pouco sendo dizimados. Aí os príncipes da Alemanha disseram assim: gente, o que a gente vai fazer? Esse pessoal aí, os jesuítas, vão querer destruir todo mundo, violentar as mulheres. Eles faziam isso. Aí o pessoal, os protestantes, não, vamos comprar armas e se defender. Aí houve a defesa dos protestantes. Se você invadir meu terreno, invadir minha casa, eu vou me defender, vou defender a minha família. Aí isso aconteceu. Então os protestantes começaram a revidar nesses ataques, né, a se defenderem, tá bom? Então a religião sempre nesse sentido vai querer manipular as pessoas, né, por conta de que elas não têm acesso à informação. Hoje vocês têm acesso à informação, né? Mesmo precária e mesmo difícil, nós temos acesso à informação. E eu quero dizer uma coisa a mais aqui a vocês a respeito desse ponto. E no filme O Nome da Rosa mostra os padres escondendo a ciência, e nos livros que esses monges, esses padres escondiam, quem fosse conhecer a verdade, eles acabavam morrendo. Aí vem um outro sacerdote, tá? E vai descobrir por que as pessoas que abriam o livro na época morriam. Aí vai ter todo o mistério, tem toda, né, o drama. E vão descobrir no final que a maioria da biblioteca estava envenenada. Os padres colocavam veneno nos livros
E quem quisesse conhecer a verdade sobre a filosofia, sobre teologia, sobre ciência, sobre física, e quisesse descobrir essas verdades que iam contra a igreja ou contra a religião, eles, ao abrirem os livros, eram envenenados e consequentemente mortos. Isso é o que as falsas religiões fazem, entendeu? Bem, eu vou dar continuidade à leitura do livro, tá? Eu vou tentar aqui entrar em outras coisas, mas talvez não vá dar tempo, tá? Vou ver aqui se tem uma pergunta. Por enquanto não tem nenhuma pergunta, tá bom? Se tiverem, pode fazer aí. Mas tá tranquilo. Bom, hoje fica difícil desassociar Lúcifer de Satanás. E quem intenta tal empreendimento recebe as imprecações, ou seja, maldições dos filhos de Deus, sendo acusado de herege, blasfemo, satanista, luciferanista, diabólico, endemoniado, crente desviado, adorador do capeta. Então as pessoas que vão trabalhar a etimologia, a raiz hebraica, né, trabalhar o contexto histórico, trabalhar fontes, né, importante não é só informação, tá? Eu digo sempre, o importante não é só a informação, o importante são as fontes no qual a informação que eu e você se baseia, tá? Deixa eu ver aqui o negócio aqui. A informação que eu e você se baseia, tá? Deixa eu ver aqui o negócio aqui. Agora. Como se vê, a estratégia do enganador dos homens foi perfeita. Ele conseguiu virar o fogo amigo contra os próprios defensores da verdade. Então, o Satã, ele é o perfeito enganador. Então, ele usa tudo e qualquer coisa para enganar as pessoas. Inclusive, essa distorção que as pessoas fizeram no decorrer da história, nas traduções, tá? A gente precisa ter muito cuidado a respeito disso, certo? A construção do imaginário ligado à figura de Satanás é fruto de uma grande mistura cultural e de influência de magia e de religiosidade popular, do ritualismo mágico oficial, do simbolismo poético e da psicologia. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a partir do erro de um tradutor, de uma determinada tradução, ela ganhou aspectos e fortalecimento cultural, influência de magias ou de seitas pagãs e do misticismo popular e de rituais, tá, estranhos e esquisitos que fortalecem essa ideia de Lúcifer ser considerado o Satanás. Mas a verdade das escrituras revela que há de fato um ser misterioso neste mundo a quem identificamos por diabo e Satanás. A Bíblia, a teologia, identifica o anjo, o arcanjo, o querubim caído como diabo e Satanás, mas nunca como o Lúcifer, que é retratado pela Igreja Católica, tá? Pega esse ponto para depois não descontextualizar a narrativa que eu estou passando para vocês. E mesmo que tenha conseguido apagar seus rastros, engodando os homens com falácias, mentiras, enganos, trapaças e sortilégios de palavras, isto não foi suficiente para entenebrecer o entendimento de todos. Ou seja, a velha história, ele vai usar um pouco de verdade e um pouco de mentira para criar o seu reino. Se hoje o Lúcifer é chamado de Lúcifer, isso não camufla o fato do diabo existir. O diabo existe, tá? Mesmo que seja incorreto gramaticalmente e epistemologicamente, tá, associar Lúcifer com o diabo, tá? Então, mas eu quero dar um parecer, um ponto aqui. O Lúcifer que aparece no capítulo 14 de Isaías, verso 12, tá? Nós vimos que é
a brilhante estrela da manhã, né? Trata-se de um texto muito interessante em que revela sim a queda desse anjo, tá? Revela a queda do anjo. Mas por sua vez, nessa passagem, o termo Lúcifer não é nome, tá? O trecho de Oséias capítulo 14 e de Ezequiel capítulo 28, verso 11 ao 17, revela a queda de Lúcifer, mas o nome dessa queda, dessa pessoa, não é revelado, tá? Entendeu? O que é revelado é através de, o nome mais preciso é Satanás, Diabo, Dragão, Serpente, Beelzebul, tá? Esse termo eu já trabalhei com vocês aqui no canal. O termo significa Senhor das Moscas, uma referência ao deus Ekron. 2 Reis, capítulo 1, verso 1 ao 6 e o verso 16. Em Mateus capítulo 12, verso 24 ao 29, verifica-se a aplicação do termo o príncipe ou chefe dos demônios. Mateus capítulo 10, verso 25 e Lucas capítulo 11, verso número 15. Tá certo? Então, a passagem de Isaías 14 e Ezequiel 28 fala da queda do anjo, tá? Associando a pessoas humanas, a reis humanos, com uma dupla referência, certo? Só que o nome Lúcifer, que não é nome, não é o nome para Lúcifer e nem para o diabo, tá? O nome dele é diabo, tá? Satanás, certo? Quem atribui o nome Satanás a Lúcifer é a Igreja Católica, através de um erro de tradução de Jerônimo, tá? Bem, dando continuidade aqui, o texto que a gente vai poder aqui agora meditar, que eu separei, é Gênesis capítulo 3, verso 1, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as armarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Bem, esse texto ele traz um conhecimento muito profundo, tá? Aqui a gente pode entender muitas coisas. Por exemplo, a gente vê a tentativa, tá? A gente vê duas tentativas da serpente aqui, não apenas uma. Geralmente as pessoas que estão começando agora vão ver apenas uma tentativa, que é tentar Eva. Não, essa é a primeira tentativa, ok? Mas qual é a segunda tentativa? A segunda tentativa é descortinar, descobrir, desvendar, investigar, analisar, conhecer o que era a árvore do jardim do bem e do mal. O Lúcifer, ou a serpente, não sabia o que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nesta interpretação, certo? Existe uma outra interpretação, tá? Que diz o seguinte: o Lúcifer, ou a serpente, sabia o que era a árvore do bem e do mal, porque a árvore do bem e do mal era uma criação sua. Existe um livro apócrifo, tá? Atribuído a Melquisedeque, tá? Um livro que não é inspirado, não é aceito na teologia, mas esse livro apócrifo, ele diz o seguinte, explicando uma situação, que a árvore do conhecimento do bem e do mal era a criação de Lúcifer. E o que era essa criação de Lúcifer? Segundo esse livro, segundo essa interpretação, que não é a ortodoxa, não é a bíblica, não se baseia em textos bíblicos, é uma interpretação externa, uma interpretação fora do texto, certo? Ela diz o seguinte, que essa árvore era a fabricação das ideias da serpente. O que significa? O seguinte, que ele conseguiu chegar no limite da criação, e no limite da criação ele conseguiu encontrar a chamada hoje matéria de Deus, ou a partícula de Deus, no qual, por exemplo, os físicos que trabalham no Corisor, não é? Lá da França, que fazem testes com partículas, querem descobrir a matéria primordial, a partícula primordial que dá origem a tudo. Então, para eles, nesse choque, tá, de átomos,
Eles descobririam e conseguiriam pegar essa partícula e daí criar um novo sistema universal e tudo mais. E parece que nessa interpretação a serpente conseguiu essa partícula e daí criou essa árvore para tentar todos os seres cognoscível, inteligente, intelectual. Essa interpretação fora do texto. Dentro do texto nós encontramos o seguinte, que houve a primeira tentativa, tá, de destruir a humanidade, e a segunda era que ele queria conhecer aquilo que ele não poderia conhecer. Então esse era o erro, né, a desgraça da serpente. Então, para cada ser criado, existe um limite de conhecimento. E quando esse limite de conhecimento é atingido e esse ser quer conhecer aquilo que não lhe cabe, ele acaba criando uma realidade alternativa. Então, basicamente, é isso que nós podemos depreender a princípio do texto. Depois, nós temos no próprio texto algumas palavras muito importantes. Por exemplo, aqui a palavra astuta. A palavra astuta, tá, que vai aparecer aí, é uma palavra-chave hermenêutica que nos permite entender sobre o caráter, a índole da serpente. E esse caráter, tá, é de caráter ontológico da serpente, pois o texto diz o seguinte, que era um animal astuto demais feito por Deus. Então, segundo a demonologia, isso é um curso de demonologia, tá? Satanologia e angelologia, tá certo? Então a gente está trabalhando aqui interpretações bíblicas, interpretações históricas, interpretações fora do texto, porque é um curso que abarca várias situações, tá certo? Bem, então esse termo astuta, ou mais astuta do que todas as animarias do campo, tá? Apresenta, a princípio, uma queda gradual, aos poucos, que vai acontecendo com a serpente. E o que isso tem a dizer? Segundo alguns pesquisadores que trabalham nesse assunto, tá? Eles vão dizer que a serpente, o Lúcifer, que foi desconfigurado pelas religiões, ou melhor dizendo, o Satanás, ele tem uma aparência algo semelhante, tá, aos animais. Tá? Não quer dizer que isso seja no sentido literal, mas no sentido mais metafórico, tá? Mais abstrato. Ele tem uma certa semelhança. Por exemplo, o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança. Não quer dizer que o homem seja divino, tá? E nem a mulher que seja divina. É imagem e semelhança, ou seja, eles têm atributos comunicáveis. E a gente vai trabalhar isso na aula de apologética, tá? Pronto. Do mesmo modo, o Lúcifer, Satanás, a serpente, ela tem semelhança com essas serpentes, tá? Com o dragão, né? Então, ela é semelhante, não é que seja igual ou do mesmo modo, né? Tem a mesma natureza, tá? Ela transcende, né, por ser um ser brilhoso. E segundo também essa fonte de pesquisa, que faz essa análise, ele vai dizer que esse ser que era semelhante na verdade, os querubins, eles são classes ou castas que são semelhantes a leões, dragões, a águias, tá? A touros, a animais poderosos, a animais que têm uma destreza, uma vitalidade, uma ação imponente sobre a maioria das outras coisas do reino animal. Então eles são assemelhados, não que sejam iguais, certo? E a serpente era também vista dessa forma, porque ele pertence a uma classe, a uma classificação de querubins, tá? Segundo alguns judeus, só existem quatro ou 5 querubins, tá? O Eterno, Adonai, criou 4 ou 5 querubins, não mais. Segundo, não sabemos se isso procede exatamente, mas a fonte diz isso. Então, diz que o corpo que ele tinha no corpo da serpente, que Eva viu,
Eva viu não apenas a serpente, né? Ela viu que existia no corpo da serpente pedras preciosas. Então isso fez com que seus olhos dessem credibilidade à mensagem da serpente. Então as pedras preciosas, diamante, topázio, ouro, né? Tantas pedras preciosas estavam no seu corpo, e ao andar, né? Ao caminhar, né? A luz do sol refletia nesse corpo e ele transmitia o arco-íris. Então você ficava realmente encantado, você ficava hipnotizado, você ficava espantado, você ficava paralisado diante de uma coisa tão fantástica que era a serpente que morava ou invadiu o Jardim do Éden. Então, segundo esses pesquisadores, esses especialistas em demonologia, o diabo, a princípio, ele não perturba o corpo humano. A princípio, o que ele faz é condicionar, entrar na mente humana. Aí você pega os seguidores do budismo, do hinduísmo, eles vão dividir o corpo humano em chakras, né? Em pontos de entrada, pontos onde existe saída de energia e entrada de energia, né? Tanto na frente quanto atrás, né? Geralmente, não sei se ainda fazem isso, os praticantes da Umbanda, no Candomblé, eles geralmente tocam a nuca de uma pessoa para transmitir algum tipo de espírito, ou retirar algum espírito, ou passar alguma energia. Não sei se ainda fazem. Então, isso deriva-se dessa história. Então, a serpente era desse jeito e era um encantador. Por isso que a expressão astuta é tão importante no texto. Então, as definições apontam para alguém assustador, sagaz, sensato, sensível, prudente, perspicaz, esperto, sutil e conspirador. Ele é o maior conspirador de toda a humanidade. Tanto que conseguiu retirar muito dos anjos a seu favor. Ele não é um qualquer não, ele é alguém que tem que ser visto, tá? E ser evitado, porque ele sabe retirar as pessoas, ele sabe derrubar, até porque conseguiu derrubar Eva e Adão. O cabra sabe trabalhar, é o maior estrategista, tá? Diante da humanidade. Humanamente ninguém consegue vencer o Lúcifer ou o Satanás, a serpente. Bem, aqui também tem uma outra palavra em hebraico chamada Nash, que é para serpente, né? A palavra para serpente dá a ideia de que a ideia dessa palavra serpente é a ideia de praticar adivinhação, adivinhar, observar sinais, aprender por experiência, observar diligentemente, tomar por presságio. Então, a serpente é, de fato, o perito em artes de encantamento. Então, quando se aproxima da sua vítima, ela joga as suas palavras, né? Ela age como se tivesse o domínio sobre o ouvinte, e ela consegue distorcer a sua consciência e fazer com que a sua liberdade projete a maldade. Então, a demonologia nos ensina muita coisa interessante, tá? A respeito da serpente e do diabo, propriamente dito. Então, eu vou fazer uma pequena conclusão para a gente finalizar esse estudo, tá? Bem, o diabo não se aproximou das pessoas insultando, assustando-as com gritos, né? Batendo a porta, mexendo, abrindo janela, né? Abrindo gaveta, assim, ó.
Não, ele não faz isso. Pode até fazer, mas o objetivo dele é a mente das pessoas. Se ele conseguir entrar na mente das pessoas, ele vence a batalha. Então, ele age de forma macia, sedutora. Esse demônio precisa aproximar-se de seus interlocutores para lhe falar de perto, no canto do ouvido, pois se percebem a sua astúcia, logo o rejeitam. Por fim, o objetivo, a princípio, da serpente originalmente era conhecer o código da criação e também adquirir nesse código da criação a potencialidade e a essência de ser divino. Por isso que ele quer que Eva e Adão consumam aquilo que ninguém conhece, para que nesse ato se descubra o código e como se tornar deidade. Mas na verdade isso não é possível, tá? Isso é uma hipótese teórica que Satã criou. E como ele criou essa hipótese? Ele criou pelo seguinte fato. Por quê? Na mente de Satã, ele viu que nos anjos, para ele era visível. Ele podia ver os anjos e os anjos poderiam ver ele. E diante dos anjos, ele era um dos grandes. Mas ninguém poderia ver Deus. Aí ele tinha essa carta, né? Essa carta na manga. Se ninguém pode ver Deus, então ninguém pode descobrir quem é Deus. Então, só podemos descobrir quem é Deus se eu puder ver Deus. E a única coisa que está abaixo de Deus sou eu. E quem vê sou eu, os anjos. Então, nessa hipótese teórica, ele imaginou que o fato de Deus ser um ser invisível, estou aqui no na minha humilde biblioteca, que um dia vai se acabar, e Deus está aqui. Ele é invisível, eu não vejo. E ele não vai chegar aqui e vai, né, me tocar, não. Ele é invisível. Se ele quiser, ele faz, se ele quiser, não faz. Então, como eu sei quem é Deus aqui e onde ele está? Entendeu? Aí para ele, isso era o seu trunfo. E assim, criar o seu império. Descobrir o código da criação. Só que ele não conhece e nem conhecia plenamente a Trindade. Aí, por isso que existe uma guerra cósmica, espiritual, cultural, ideológica e teológica e científica, tanto a favor de Lúcifer e contra ele. No mundo em que nós estamos vivendo, o mundo pertence à serpente. O mundo é da serpente. Então ele quer a todo modo descobrir a natureza de Deus para si próprio e descobrir o código da criação. Eu não consegui entrar em outros livros, tá? Eu vou finalizar essa live citando aqui uma passagem que vai fundamentar essa minha leitura, essa minha exposição que se encontra em Mateus capítulo 4. Se você puder abrir, vai ser importante. Deixa eu abrir aqui. Na passagem de Mateus capítulo 4, você vai encontrar o seguinte, o que eu acabei de dizer a vocês. Deixa eu pegar aqui. Ponto é sobre a tentação. Tá aqui. Conclusão. A serpente ela quer a natureza de Deus para si, tá? Ela viu que Deus deu a Adão e a Eva a sua fez o Adão e Eva a sua imagem e semelhança. Na mente de Lúcifer, aquilo ali era a divindade, tá? Era a divindade. Então os homens na visão dele parece que seriam deuses. Aí ele tem que destruir a humanidade para ter essa natureza. Ao destruir a humanidade, ele descobre que essa imagem e semelhança não era a natureza. Aí ele cai em depressão, tá? Por isso que geralmente ele vai para o deserto. Ele cai em depressão. Então ele vai ter que teorizar outros planos para destruir todo o resto da criação. E porque ele quer a natureza para se tornar Deus, segundo Ezequiel capítulo 14.
Isaías 14 e Ezequiel 28, e que é o código da criação. Por exemplo, a terra produz árvores e as árvores produzem a manga. Tá? O princípio é isso. E como é que a terra faz isso? Nenhum laboratório do mundo consegue pegar uma terra seca e criar a semente, plantar a semente. Não consegue. Nenhum laboratório do mundo consegue criar a terra. Por exemplo, você vai pegar um recipiente. Aí esse recipiente tá vazio, tá? Tá vazio. Aí Deus cria nesse recipiente a terra. Da terra cria as árvores, entendeu? Mais ou menos o que eu tô dizendo a vocês. Aí só que no entendimento dele, ele quer conhecer esse código que no vazio cria algo. Como é que Deus criou a terra e da terra cria-se as outras coisas? Ele quer isso. Deu para ele. E é por isso que aqui em Mateus capítulo 4 você vai ver a tentativa, tá? Primeiro de fraude, de enganação, de mentira, de modificar a verdade. Primeiro ele vai querer fazer o seguinte: ele vai querer dizer ao Cristo que ele faça aquilo que ele quer. O Cristo tem que fazer o que o Satanás quer. Jesus não vai fazer o que o Satanás quer, não. Ele diz: se és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Veja aí. A serpente quer ver não Jesus alimentado, de barriga cheia, bem de vida. Não é isso que ele quer, não. Ele quer o código de Deus criar a pedra e essa pedra se transformar em pão, porque ele sabe que Deus pode fazer isso, mas ele não sabe como isso é possível. Se ele descobrir esse código, aí está a um passo de se unir à Trindade, entendeu? É isso que ele quer. Aí você vê aqui, ó. Aí diz assim: se é filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito e te tomarão nas tuas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Então ele está dizendo assim, ó, eu estou aqui para te ajudar. Eu não sou alguém do mal, não. Entendeu? Então ele é astuto. Ele sabe jogar. Entendeu? Então eu vou terminar essa aula e próxima semana vamos dar continuidade ao curso de demonologia. Eu agradeço a todos que estiveram participando. Tá certo? Eu vou ver se tem alguma pergunta antes de encerrar. Não, por enquanto não tem nenhuma pergunta, tá bom? Mas tranquilo. Então eu vou encerrar a aula de hoje. Agradeço a vocês a oportunidade. Deus me abençoe. Espero que tenha gostado da exposição do curso de demonologia. Compartilhe esse vídeo. Esse vídeo também vai estar no nosso canal no YouTube, tá? Então amanhã, se Deus permitir, vamos estar trabalhando a questão da filosofia, tá? O curso avançado em filosofia, certo? E se der tempo, iremos postar também mais uma aula de apologética cristã, mas pretendo postar amanhã a aula de filosofia, certo? Então, venha conhecer o canal Refúgio Teológico, venha conhecer a instituição de ensino teológico Logos e faça um curso com a gente, tá? Com certeza você vai gostar. Temos muitos materiais, muita informação, fontes interessantes para que você possa aí desenvolver, né, e crescer aí no conhecimento, tá bom? Forte abraço, obrigado a todos que estiveram participando e estamos juntos, tá bom? Obrigado.